Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba. Quero começar agradecendo a todo mundo que escutou o último podcast, que comentou os posts, que veio no meu inbox. Foi muito boa a repercussão, assim. A gente trabalha com esse nicho, né? Um material um pouco diferente, ainda mais visando o cenário retrô. Então eu queria agradecer de coração cada um que veio e comentou, porque o comentário de vocês é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está começando o projeto. Ainda pensando nisso, queria trazer para vocês a informação que, deixa eu ver aqui a data, vai ser sem ser final de semana, o próximo, no dia 11 de setembro, vai ter um campeonato de Edson Format na Ilusões Industriais, que fica em Porto Alegre, por caso alguém que não conheça. E já preparando o cenário para um podcast sobre esse torneio, eu quero trazer para vocês hoje uma coisa que apareceu muito dúvida, assim, muito pessoal com dúvida em relação, que é sobre esse formato do Edson, né? O que é o Edson Format, a origem dele, por que jogar, como jogar, né? Então são questões que a gente vai estar abordando aqui agora, pessoal. Bem, para começo de conversa, a gente tem que entender que existe um contexto histórico para todos esses formatos retrô, esses formatos legacy. Normalmente eles são entre gaps do jogo, entre intervalos do jogo, onde acontecia alguma coisa muito significante ou que de fato aconteceu algo muito significante. O Edson em si, ele representa um espaço de tempo onde teve só um Shonen Jump, que é os antigos YCS, que hoje em dia são YCS, né? Antigamente era sancionado pela Upper Deck. A gente ainda vai falar bastante sobre o Upper Deck, uma das, abre aspas, maiores vilãs do Yu-Gi-Oh!, né? E o pessoal que acha ruim a Konami, saiba que o passado foi muito tenebroso. Então, né, vocês se preparem que a gente vai falar sobre. Mas aqui o assunto é o Shonen Jump de número 75, que ocorreu no município de Edison, que se localiza no estado de Nova Jersey. Diferente dos estadunidenses, a gente tem que saber um pouquinho de geografia, né? E ele aconteceu no dia 24 e dia 25 de 2010. Ele foi um evento marcado pelo final da era dos SJC, dos Shonen Jump, e foi um torneio bem grande, ele teve mais de 2.000 pessoas, né? Então, o próximo torneio, depois desse, viria a se tornar o que a gente conhece hoje em dia como o YCS. Então, era um prelúdio do que poderia vir, tá? A gente teve alguns jogadores bem icônicos, assim, uma diversidade muito grande no evento, né? O Jeff Jones foi um dos que pegou top nesse torneio, então foi bem legal, assim, o torneio. Eu lembro que na época desse torneio eu já jogava competitivamente, né? Mas a gente aqui no Brasil, acredito que muitos de vocês também, tinham esse lance da dificuldade da internet ainda, a questão da acessibilidade das cartas. Claro, a gente está falando de 2010, já é um período diferente de 2005, e parece eras de diferença, porque em 2005 a gente não tinha essa facilidade de acesso de carta e acesso de informação, quanto a gente já tinha mais difundido em 2010. Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para esse período, para entender algumas coisas. A gente tem, no outro podcast eu comentei por cima até com o Michel, que a lista de proibição desse formato, ela é uma lista basicamente perfeita. Ela é uma lista onde cada uma das cartas que tu vê ela lá realmente tem um motivo, tem uma teoria por trás dela estar ali. E a gente não tem um formato tão degenerado. Isso é muito importante do Edson, porque o Edson ele antecede o formato The Shining Darkness.
O formato da Shining Darkness, a gente vai avançar depois, a gente vai até o finalzinho de Duelist Revolution, onde a gente vai ter cartas introduzidas ao jogo mais staples, no caso do Duelist Revolution. Mas depois de The Shining Darkness, a gente tem a introdução de cartas muito poderosas para o jogo, cartas muito degeneradas, né? A gente tem o grande surgimento do Infernity, e a gente tem a constatação da força do X-Saber. A gente tem alguns problemas de regra, tanto que eu não sei se todos que estão escutando conhecem o X-Saber Dark Soul, mas é insano imaginar que a potencialidade do Dark Soul no formato era uma carta onde tu lupava ela inúmeras vezes, então gerava combos degenerados, né? E o Edson, ele tem algumas diferenças do Gold que são bem pontuais, mas elas são essenciais. O pessoal gosta muito de citar que no Edson não existe o que a gente chama de trindade, né? Que seria Delinquendu, Wistful Cherry e Portrait of Greed. Não existem essas 3 cartas no formato, né? Então, são 3 cartas que desbalanceiam muito o jogo a favor de quem abre com elas, né? Se a gente abre com Portrait of Greed, aí depois Graceful e aí depois Delinquendu, tu tá falando de uma situação de um hipotético até mais 3 pra ti, e um -1 pro oponente. Então é complicado para jogar, sair jogando assim com 4 cartas enquanto o oponente está com 7. É uma situação bem desesperadora, né? E no Edson isso não existe. No Edson a gente tem um jogo mais grindado, um jogo mais cadenciado, né? Como a gente pode ver, pela diversidade dos decks e a capacidade das engines de se adaptar, né? Então são diferentes estratégias, são diferentes mindsets, são diferentes gameplays, são muitas matches possíveis, né? Então é um formato icônico, a gente tem cartas icônicas, talvez vocês não tenham pegado, ou talvez vocês tenham pegado, agora estão escutando, vão ter uma sensação muito forte de nostalgia, né? De repente tu tá ativando um Allure of Darkness, tá ativando uma Dimension Prison, fazendo um efeito de um Stardust Dragon, e aquele Stardust Dragon tá ali atrapalhando muito a estratégia do cara. A gente tem monstros icônicos, boss monsters como Dark Armed Dragon, Judgment Dragon. Então é um cenário competitivo já mais moderno em relação ao Gold, né? Óbvio, é um gap de 5 anos entre um formato e outro, né? A gente tá falando... deixa eu só conferir para eu não falar besteira, tá? Mas a gente tá falando da banlist que vai até... Os lançamentos vão até 1º de março de 2010, com a lista que durou até maio de 2010. Então, maio de 2010 foi o mês que saiu The Shining Darkness da América do Norte. Então, a gente ainda está nesse espaço onde o número de estratégias é alto e as estratégias são equivalentes, né? A gente tem... Já falei sobre a banlist, né? A gente já falou sobre o contexto histórico. Deixa eu abrir aqui um pouco dos baralhos aqui para nós, decks históricos. Tá, aí a gente tem aqui, eu tô dando uma olhada aqui, pessoal, e tô falando também baseado muito no site Edson Format. Eu vou deixar o site linkado no vídeo no YouTube, se eu conseguir upar ele dessa vez. Vou deixar ele linkado nos comentários do post, onde vai estar o link aqui do podcast. Então, eu tô vendo aqui, a gente tem... Nossa, é realmente bem icônico, assim, porque a gente tem o Quick Draw Dungeon, né, como o primeiro, que é um deck que vai ganhar muito em poder de fogo no formato seguinte, mas aqui ele já é bem representativo. A gente tem gadgets, a gente tem o gadgets no formato Doom Gadgets aqui, que é com Doom Caliber.
a gente tem Syncrocat, a gente tem Gladiator Beast, a gente tem White Swarm, a gente tem Flamvel, a gente tem Gravekeeper e Blackwing. Seriam os... temos Machina também. São os mais icônicos do formato, assim, eu separaria esses decks aqui mais como se fosse um Tier 1, sabe? É que uma coisa que a gente tem que ter noção, principalmente no formato do Edson, a diferença entre um Tier 1 e um Tier 2 ela é mínima. Ela tem um espaçamento muito menor do que, por exemplo, atualmente a gente tem. A gente tem um deck hoje em dia que é Tier 1 e um deck que é Tier 2. O deck que é Tier 2 ele é modulado para jogar contra o deck Tier, né? Então a gente vai ter uma situação onde um Tier 2 ele vai ter 12 hit traps, por exemplo. Não entendo errado, não é uma crítica ao formato do jogo atual. Eu acho que esse ainda vai ser um assunto para um podcast. Quero tentar evitar o lance da nostalgia com o passado glorioso e o futuro incerto e o presente ruim. Não é esse o ponto aqui. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou querendo trazer para vocês um comparativo entre o gameplay. Nada além disso. Então, a situação dos Tier 2 aqui, eles jogam em torno da mecânica deles. Claro, ele tem algumas concessões. O side ele é muito voltado aos Tiers do formato, mas eles não são decks só voltados para os outros, eles são decks sim, voltados para si próprios, sabe? E é uma coisa que gera uma situação de jogo muito legal, assim, onde realmente a gente consegue visualizar que a skill play faz muita diferença no formato, já que é um formato muito aberto, digamos assim, né? É curioso porque se torna contraditório na medida que tu pensa que esse formato ele é muito agregador, né? Ele tem inúmeras capacidades, né, de agregar baralhos nele, mas ele é um formato muito aberto também. Então, um torneio onde tu, por exemplo, tá jogando com um baralho e tu vai extremamente mal, no próximo torneio tu pode extremamente bem, e isso vai variar muito. Não que hoje em dia não seja assim, mas a tendência de tu conseguir maximizar o poder do teu deck de acordo com as partidas que tu vai fazendo, a adaptação, a field, é muito grande, muito grande. Uma coisa que eu queria trazer para vocês em relação ao cenário competitivo, a gente tem... Em relação ao cenário competitivo, / como jogar, né? Porque muitas pessoas podem estar se perguntando, mas na minha field aqui o pessoal não liga pra isso, o pessoal não tá nem aí, foda-se formato antigo, eu não tô nem aí, não quero, mas eu quero. O pessoal não quer, o pessoal se sente assim, mas eu quero jogar esse formato antigo, seja porque eu me interessei, porque eu achei bacana, seja porque eu jogava na época, hoje não tem mais ninguém que joga. Então, a gente parte do princípio que esses formatos Legacy, na minha opinião, tá? A principal característica é tu poder jogar com teu baralho com qualquer pessoa em qualquer época. A gente está fazendo esse podcast agora, no mês de setembro de 2021. A gente pode estar escutando ele daqui a 5 anos e todas as coisas que eu falei desse vídeo vão estar válidas. Não tem um prazo de validade isso. Quando a gente faz conteúdo já voltado para o meta, ele é um conteúdo que vai ficando datado. Não é a mesma coisa tu escutar um podcast falando sobre o meta há 6 anos atrás, há 6 meses atrás, há 6 dias atrás. Sempre tem uma diferença, e esse conteúdo ele se torna muito... É como se ele sofresse com power creep. Então, a gente pega e pode pontuar que o teu baralho, talvez o teu gameplay seja diferente, mas o teu baralho pode ser o mesmo. E o teu amigo pode usar o mesmo baralho dele que ele usava há tantos anos atrás, ou que ele começou a usar agora, porque na época ele usava outro. Então, aí ele quer variar um pouco. E a gente tem diversos pontos
positivos de jogar esses formatos. E a gente tem algumas facilidades também. Uma coisa que eu venho notando, uma crescente, e é bem legal isso de divulgar para vocês, no Dueling Book, já que a gente não tem esse, abre aspas, respeito da Konami, né, em relação a esses formatos Legacy, que teoricamente seriam formatos que, por não serem sancionados, eles não deveriam existir, mas eles existem, não é uma coisa que a gente deva ignorar, a gente consegue jogar em plataformas não oficiais, né? Então, o Dueling Book é um reduto muito oportuno. Não tem uma sala específica para Edison Format como a sala do GOAT, que também não existia alguns anos atrás. Vale a gente ressaltar que a própria comunidade demandou isso, né? Então aí os devs viram essa oportunidade, colocaram ali pro pessoal e a gente pode ver, vocês veem, qualquer um que entrar lá vai descobrir, no Dueling Book tem uma rotatividade muito grande em formato Legacy. A gente tem a sala de Unlimited, e essa sala de Unlimited normalmente tu pode colocar uma notinha ali, né, um note, e aí tu coloca ali Edison Format. Eu venho buscando jogar bastante esses formatos Legacy, né? Até para apurar um pouco mais o conteúdo que eu vou trazer para vocês. E sempre tem gente jogando. Não interessa o momento do dia. Você vai lá, monta o seu baralho, coloca no Rated, coloca Note, Edison Format, pimba. Vai aparecer alguém para jogar contigo. E bem, aí é uma infinidade de baralhos, né? Se a gente tem várias atualizações, o pessoal ressuscita baralhos de eras atrás e tenta jogar. É muito legal mesmo. Fica a recomendação de, digamos assim, dever, né? Caso você tenha ficado interessado, analisar o site Edison Format, analisar os baralhos, analisar a banlist, as decklists também. O contexto histórico eu já dei para vocês, mas é sempre bom a gente observar, né? A gente tem algumas especificações de regras bem específicas. Aqui eu citei o caso do X-Saber Dark Soul, né? Para quem não sabe, o X-Saber Dark Soul, ele quando vai pro cemitério, tu adiciona um X-Saber do deck pra mão, né? Então, quando ele vai pro cemitério, só que o texto escrito originalmente... Enfim, a gente estava numa época antes da padronização dos textos, né? Então, cada evento às vezes mudava a regra. Essa é a verdade. Mas a regra mais válida para aquele momento era que cada vez que o Dark Soul fosse pro cemitério, tu iria adicionar. Então, se tu tivesse uma maneira de lupar, e o deck permite isso, né? O deck tem ferramentas para isso. Tu lupar ele ir pro grave várias vezes, tu iria adicionar múltiplas vezes, né? A gente fez. Isso é insano de pensar. Insano. Isso é degenerado. Mas lembrando que essas regras são pequenas diferenças, né? E o Dark Soul ele é do formato Shining Darkness, então a gente não vai encontrar ele no Edison Format. Mas só para citar um exemplo para vocês de como a gente tinha variações de regras, né? Claro, nem preciso citar que na época ainda se comprava sexta carta, então a gente tem diversas situações assim. A gente tem coisas que a gente olha hoje em dia não faz sentido, né? Mas era praticado desse jeito, né? A gente tinha uma outra regulação, né, de tempo também. A gente tinha um tempo diferente. A gente tinha a questão dos turnos, né? A gente não tinha a questão do tempo hoje em dia, que acabou o tempo, acaba a fase que tá, né? Isso não existia naquela época. As partidas eram mais demoradas mesmo. Na realidade, apesar de ser um jogo grindado, as partidas duravam cerca de meia hora, o usual, assim. Claro, existem partidas que podem durar mais, existem partidas que podem durar menos, né? Mas eu acredito que a média de tempo fosse algo em torno de 30 minutos, né? Então, tendo esses disclaimers, assim, não sei se vai ficar alguma dúvida em relação ao formato, né? A gente tá chegando agora na casa dos 20 minutos, acho que tá bem completo, assim, né? O pod para vocês.
trazer algumas informações aqui dos próximos movimentos do podcast. A gente vai começar a fazer várias conversas ainda nessa temática. A temática do podcast ela não vai fugir de formatos retrô. Então a gente vai ter agora alguns podcasts com alguns convidados. Já gostei bastante, até eu quero agradecer o pessoal que conversou comigo novamente, né? Porque tá sendo bem gratificante, assim, esse iniciozinho de trabalho de novo. Mais uma vez, eu já tentei retomar essa ideia algumas vezes e não consegui. Agora, graças à vida, eu tô conseguindo ter tempo de novo para fazer isso. E decidi fazer nesse foco porque é o meu foco atual também. Eu tô jogando isso, eu tô vivenciando isso. Então é uma coisa que eu quero trazer para vocês também. Para aquelas pessoas que não têm essa vivência e buscarem isso, terem um amparo, para aquelas pessoas que estão lavando louça nesse momento e querem escutar alguma coisa sobre o Yu-Gi-Oh! Também, tenham alguma coisa. E é mais nesse sentido, assim, pessoal, quero continuar e pedir para vocês continuarem também agregando ali nos comentários e falando sobre, e agradecer muito mesmo a todos que escutaram até aqui. Muito obrigado e até a próxima.